Entre o surgimento das cianobactérias, que começaram a usar dióxido de carbono e produzir oxigênio, até a gente ter uma atmosfera com oxigênio livre, demorou alguns milhões de anos. Por que demorou alguns milhões de anos? Porque no início, todo o oxigênio que era produzido, ele era usado na oxidação de alguns elementos, como por exemplo o ferro, que era muito abundante no oceano. O que acontecia? As cianobactérias produziam oxigênio, o ferro ele estava na forma de ferro mais 2, ou seja, um ferro que é solúvel na coluna d'água, desde que ela seja uma coluna d'água redutora, que era o caso. Então, quando as cianobactérias liberavam esse oxigênio ele reagia com esse ferro mais 2, formando óxido de ferro mais 3, que era insolúvel nessa coluna d'água, e ele sedimentava. Ao sedimentar, esse ferro ele foi acumulando no sedimento. E esse processo ele ficou registrado em bandas avermelhadas que se depositaram no sedimento e ficaram preservadas nas rochas. Essas estruturas, essas bandas avermelhadas preservadas nas rochas, são chamadas de Banded Iron Formation, com a sigla BIF. Com o tempo, começou a haver menos ferro para ser oxidado e o oxigênio começou a acumular, primeiro no oceano e depois na atmosfera. E aí a gente entra na terceira etapa da evolução da atmosfera, onde a gente passa de uma atmosfera que era antes redutora, agora para uma atmosfera oxidante, onde a gente começa a ter oxigênio livre. Esse processo, essa etapa, ela teve o nome de grande evento de oxigenação. A oxigenação do oceano, ela começou primeiro nas camadas superficiais, depois ela se espalhou para as camadas profundas. E ela teve impactos tanto nos ciclos, tanto nos elementos presentes ali, como nos organismos. Entre os primeiros impactos, a gente pode citar o fato que, até então, os organismos que estavam ali eram anaeróbicos, o que significa que o oxigênio que começou a se acumular, que começou a estar presente na forma livre, era tóxico para todos esses organismos. Então, isso resultou numa grande extinção, um grande evento de extinção desses organismos anaeróbicos. Tanto que hoje eles estão restritos a alguns ambientes, como as fontes hidrotermais ou alguns sedimentos redutores. Um segundo impacto é que a oxigenação da água, que levou à oxidação do ferro que estava ali disponível quando aquele ambiente era redutor, fez com que alterasse a disponibilidade de ferro, que passou a ser um elemento limitante para processos de produção primária. Por outro lado, esse mesmo processo que tornou o ferro limitante, tornou o molibdênio um elemento mais disponível. Esse grande evento de oxigenação também foi gatilho para um rápido desenvolvimento de espécies eucariontes. Até então, a gente tinha espécies procariontes, mas a disponibilidade de oxigênio, a disponibilidade dessa fonte de energia fez com que houvesse um boom de organismos eucariontes e foi um ponto importante para a evolução da vida na Terra. Além desses impactos, um outro também bastante importante é que quando o oxigênio começou a ser abundante na atmosfera, ele foi responsável por retirar o metano. O metano antes era um dos gases abundantes na atmosfera, tá? E o metano, a gente vale lembrar, ele é um importante gás estufa. Então, a retirada dessa grande quantidade de metano da atmosfera fez com que a temperatura caísse muito na Terra e causou um grande evento de resfriamento, que a gente chama de glaciação huroniana, onde a Terra ela ficou toda coberta de gelo. Isso aconteceu há mais ou menos 2,4, 2,1 bilhões de anos atrás. Inclusive, é um momento que a gente chama que a Terra ficou a Terra bola de neve, porque a gente teve cobertura de gelo dos polos até o Equador. Sobre esse evento climático e outros eventos climáticos ao longo da história da Terra, nós vamos falar mais para frente nos próximos vídeos e nos próximos tópicos da disciplina.